Podemos? Vamos lá? Isso, vou pegar aqui agora. Caros amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de luz, a nossa AELUZ. A gente fala nosso AELUZ, mas é nossa, né? Porque é a Associação Espírita Caminho da Luz. É uma alegria estar aqui nessa noite. E hoje nós vamos aproveitar momentos maravilhosos para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento. Uma noite especial, aqui com a presença do nosso John Harley. E antes, gostaria de passar uns recadinhos aqui. Primeiramente, das nossas atividades do AELUZ, que acontecem às segundas-feiras. Fica o convite a todos para o nosso tratamento espiritual aqui, que é nossa Universidade da Alma, que acontece todas as segundas às 8 da noite. Todos são convidados. O curso ele é ininterrupto, ou seja, você pode entrar e ele não tem início nem fim. Você vai chegar aqui e não vai ter hora de começar nem hora de acabar. Então pode chegar todo mundo aí às 8 horas da segunda-feira e participar conosco, vale muito a pena. Às quintas-feiras as nossas palestras públicas, também às 8 da noite. Sábado nós temos as atividades doutrinárias, especialmente aquelas ligadas à nossa assistência material e espiritual a muitas famílias aqui da nossa cidade. E essa é a nossa grade de atividades da nossa casa. Hoje, que todo mundo recebeu um folhetinho aí, né? Tudo bem? Gostaria de pedir para vocês verificarem na página central aqui, o nosso morador aqui, o nosso Biano, nosso Fabiano, que é um dos moradores da nossa casa espírita, para vocês conhecerem. O Fabiano, que é o nosso irmãozinho especial, ele tem síndrome de Down e ele já está hoje com 53 anos de idade. E todos os nossos moradores podem ser, entre aspas, aí, vamos dizer assim, adotados. A gente faz um convite para quem se simpatizar por um deles, fazer aí uma pequena contribuição mensal, que auxilia eles. Também a gente convida para quem quiser vir visitá-los durante o dia. Eles adoram receber visitas. Quem quiser trazer um bolinho, fazer uma festinha com eles aí, né, Rei? Pode ficar à vontade. Quiser trazer bexiga, vir aqui bater papo com eles, eles adoram muito. Então, o Fabiano que está aqui exposto hoje no nosso jornalzinho, é um dos moradores. Nós estamos com quantos, Rei? 12? 9? Estamos com 9 moradores aqui que vivem aqui na nossa casa espírita. Então é um trabalho muito interessante. Inclusive, conversando com o John agora há pouco ali, o John falou assim: o Chico ia gostar muito de tudo isso aqui, né, John? Fabuloso, nosso AELUZ. Quero convidar então vocês também para a nossa prece de início, para apresentar o nosso orador da noite. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, nessa noite abençoada de festa, quero te pedir, mestre, que continue conosco, que permaneça em nossas intuições, no nosso pensamento, para que possamos absorver o máximo possível desse conteúdo valiosíssimo que vamos aqui hoje degustar. Que cada irmão aqui presente possa se sentir em casa, possam experimentar aqui momentos agradáveis, de fortalecimento espiritual, de aprendizados valiosos que vamos levar para a vida. Nós queremos, mestre, também abraçar os nossos amigos espirituais que vêm nos intuir, que vêm trazer a todos nós aqui presentes essa força para que possamos seguir a nossa jornada com fé, com coragem, com alegria, com gratidão. E hoje aqui em especial o nosso John Harley, que vem de bem longe para nos agraciar com o seu conhecimento, com a sua experimentação de vida. Queremos abençoá-lo com a nossa simpatia, com a nossa alegria e com o desejo de que ele possa ser muito feliz na sua explanação. Mestre Jesus, mestre amigo, encerramos a nossa singela prece te agradecendo e desejando continuarmos caminhando ao teu lado hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, como foi falado no início, hoje estamos recebendo aqui, como um grande privilégio nosso, a presença de alguém que tem muitas histórias para contar. Alguém que saiu do conforto do seu lar, deixou sua família,
já está aí desde domingo para cá, né, John? Desde quarta-feira, fez um evento grandioso lá em Pedro Leopoldo, que é uma cidade vizinha a Belo Horizonte, é a terra natal do Chico Xavier. E ele está aqui, incansável, depois de ter passado aí um longo trajeto, promovendo um evento gigantesco lá, que reuniu 25 mil pessoas em Pedro Leopoldo. Ele veio aqui nos agraciar, está aqui na nossa região desde quarta-feira, e vai ficar até domingo ainda, né? Vai embora no domingo, e para nós é uma grande satisfação. Ele que é trabalhador lá do Grupo Espírita Sheila desde 1980, lá na cidade de Pedro Leopoldo, conviveu com o Chico ao longo de 21 anos, e vem trazer para nós hoje esse tema, que eu tenho certeza que vai ser valiosíssimo. A essência de Chico Xavier, com vocês, nosso querido, nosso irmão, John Harley. John, a casa é sua. Fique à vontade, meu irmão. Dá para apagar, vamos apagar sim. Eu acho, para dar uma, pelo menos essa daqui. Essa. Olá, meus amigos. Boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui mais uma vez. Você sabe que mineiro é pegajoso, né? Eu já estive aqui em outubro, gostei tanto que já estou voltando aqui em abril. E principalmente para falar desta figura inesquecível que foi, é e continuará sendo Francisco Cândido Xavier. O evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, descreve uma visita de Jesus na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. A impressão que eu tenho, de acordo com a narrativa, é que Jesus chegou num dia de faxina geral na residência. Batendo a porta, o primeiro a atender foi Maria. Quando viu aquele jorro de luz ali na porta, parou tudo o que estava fazendo, e não que as atividades domésticas não sejam importantes, são importantes, mas ela largou tudo o que estava fazendo e se colocou integralmente à disposição do Cristo. Marta, irmã de Maria, irmã mais velha, claro, amava Jesus, mas ficou dividida entre as atenções ao Cristo e as atividades domésticas. Até que chegou num determinado momento, Marta, incomodada com a posição da irmã, largou tudo que estava fazendo, porque poderia fazer depois. Ela perguntou assim ao Senhor: mestre, pede Maria para me auxiliar nas atividades. Vocês conhecem aquela frase. Jesus, um hábil psicólogo, olhou para aquela criatura que o amava e disse assim: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu vou me apropriar dessa narrativa do evangelista e vou parafrasear. Imagina se estivéssemos encontrando Cristo e perguntássemos sobre nós espíritas. Eu acho que ele responderia mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém, uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu estou entrando com esse bate-papo nosso na parábola, na narrativa do evangelista Lucas, para falar do essencial em Chico Xavier. Foram 21 anos de convivência. Esse homem, esse fiel servidor do Cristo, em seus 92 anos de idade, se dedicou praticamente a vida toda, especificamente 75 anos, na mediunidade com Jesus. Fiel servidor do Cristo. Um apóstolo do amor e da caridade.
E o nosso bate-papo aqui não é decorrente apenas de pesquisas. Eu tenho pesquisado a vida e a obra do Chico sistematicamente desde 2008, no primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, que aconteceu na cidade de Uberaba. Mas também 21 anos de convivência, de 81 a 2002. E pude acompanhar muitas coisas que os biógrafos não registraram. Aqui somos um. Será que somos os mesmos lá fora? Ser espírita dentro de uma casa espírita não é fácil? É. Mas e quando a gente sai desta casa e cada um tem que dar testemunho da sua fé? Aí é desafiador. E eu tive a oportunidade de acompanhar o Chico no seu dia a dia, com seus erros e acertos, porque ele era de carne e osso. Os espíritas têm o hábito de mitificá-lo, de divinizá-lo. Se ele estivesse aqui, ele não gostaria que isso estivesse acontecendo. Nesses 21 anos, o que me chamou a atenção em Chico Xavier? Não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. E eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas manifestações. Mas não foi isso. Eu não entrei no espiritismo pelo sofrimento. Eu entrei pela curiosidade. Jovem, 18 para 19 anos, morando em Pedro Leopoldo, eu nasci em Pedro Leopoldo, ouvindo muito falar em Chico Xavier, que já estava em Uberaba, era um desejo muito grande em conhecê-lo. E o que mais me chamou a atenção foi a sua humanidade. Chico Xavier deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, parecia um ET, mas não, carne e osso. Esse sentido que ele deu à sua humanidade é que me chamou a atenção. Como pôde um homem como esse percorrer um caminho como ele percorreu, sem se encantar pelo canto da sereia? Coisa que acontece muito em nosso movimento, não só no movimento espírita, nos movimentos de uma maneira geral. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples, simples assim. Eu acho que de tanta simplicidade nos chamou a atenção, porque ele não se encantou com ele mesmo. Com tanta bajulação, principalmente de nós espíritas. Eu mesmo bajulei o Chico algumas vezes. Todo mundo bajulando, eu também vou bajular. Uma delas, como disse aqui o Oceander, eu estou no Grupo Espírita Sheila há 45 anos e não tinha mocidade. Então fundamos uma mocidade no dia 2 de abril de 1981. Adivinha qual o nome? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Intencionalmente eu coloquei para dizer ao Chico que eu sou uma alma boa. Fui dar notícia para ele: Chico, fundamos uma mocidade. Ele: que beleza, parabéns, Jesus te fortaleça, está precisando de uma moçada nova, está para trabalhar na seara. Não deixei que ele terminasse, coloquei seu nome. Aí a conversa mudou. Falou: meu filho, qual centro que você frequenta? Eu falei: Grupo Espírita Sheila. Por gentileza, você vai tirar meu nome e vai colocar assim, ó, Mocidade Espírita Sheila. Fracassei na primeira bajulação. Tentei uma segunda, no final dos anos 80, reuni alguns amigos, políticos, empresários de Pedro Leopoldo, unanimidade: o Chico merece um museu em sua terra natal. Fiquei encarregado de dar o recado. Mas aí, já conhecendo, não falei publicamente, reservadamente. Falei: Chico, nós estamos querendo montar um museu para você. Ele não gostava que chamasse ele de senhor. Eu tinha 19, ele tinha 71.
Nós estamos querendo montar um museu para você lá em Pedro Leopoldo. A cara foi pior do que a primeira. E ele interrompe e fala assim: meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Essas reações do Chico é que foi me chamando a atenção. Ele não se encantou com ele mesmo. Ele falava pouco e agia muito. E uma qualidade que eu vou destacar durante o nosso bate-papo: respeito pelas diferenças. Ele respeitava e amava o outro do jeito que ele era, e não do jeito que normalmente nós gostaríamos que o outro fosse. Isso, para mim, talvez uma das maiores virtudes de Chico Xavier. E simples. Eu vou parafrasear o biógrafo uberabense Carlos Bacelli. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem de carne e osso exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não é um anjo exercendo o papel de um homem, mas um homem como nós, exercendo o papel de um anjo. Tem algum fã do Elvis Presley aqui? É impossível que ninguém vai levantar a mão. Que alívio! Vamos ver se vocês são fãs mesmo. Dia, mês e ano da desencarnação do Elvis. Alguém se arrisca? Tem certeza? Nossa, ganhou R$1 milhão, viu? Nessa resposta. Perfeito. 16 de agosto de 77. Pois é. Na época se falava que Elvis não. Eu conheci o Chico em 81 e ainda se falava, aquela mídia sensacionalista, que Elvis não tinha morrido. Adivinha quem eu fui perguntar? Já desconfiaram? Ô Chico, na época, um jovem, claro que eu sabia da dimensão do Chico, mas eu tenho dito, pelo fato de eu não mitificá-lo e da gente conversar sobre tudo, a nossa amizade deu certo, né? Sabia que era uma grande alma, mas é como se ele fosse um irmão mais velho. Então perguntava tudo, né? Ele devia ficar incomodado comigo, porque quase todas as vezes que conversávamos, ele costumava mandar pelo correio livros de pergunta e resposta, de tanto que eu perguntava. Pouco de doutrina, mais do cotidiano mesmo da vida. Ô Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley no mundo espiritual? Gente, eu acho que ele não entendeu, repeti a pergunta e fiquei decepcionado com a resposta. Foi a primeira boa, grande decepção que eu tive, porque eu imaginava que ele ia trazer detalhes do Elvis no plano espiritual americano. Chico, você tem alguma notícia? Nenhuma, meu filho. E completa: se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora, eu estou perguntando para ele, ele está me perguntando. Tem médiuns com tão pouco, querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. O Chico não foi um médium rolando lero da escolinha do professor Raimundo. É aquele médium que fala e não fala nada. O Chico, ao contrário, essa simplicidade, aquele jeito mineiro simples, é que nos cativava. Um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Homem feliz. Uma história triste. Aliás, eu digo que na escrita, nos 2 livros que eu já lancei, trouxe um aqui para apresentar para vocês, e de um terceiro, que ainda será lançado, o Chico para mim não foi uma alma triste, mas foi uma alma solitária, como são as grandes almas no campo da ciência,
no campo da filosofia e no campo da religião, incompreendida. Imaginem vocês Pedro Leopoldo no início do século passado, uma população de 8.000 habitantes, nem se chamava Pedro Leopoldo, era Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade local? O padre. Eu costumo dizer que o Chico foi, homenageando o Ziraldo, o nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Imaginem vocês aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, no estado historicamente de tradições católicas, entre as montanhas de Minas, estranho, esquisito, aluado, mas que se dedicou tanto no bem, que no ano de 2000 ganhou o título de Mineiro do Século. Em 2012, pelo SBT, tem nada a ver com o movimento espírita, o maior brasileiro de todos os tempos. Eu confesso que eu votei mais de uma vez, viu, Oceana? Eu votei mais de uma vez. Alguém votou aqui na época? Mais de uma vez? Olha essa criatura que tentou se esconder, mas não era possível, como diz o Evangelho, como colocar uma luz desse quilate debaixo do alqueire. E finalmente um outro caso, antes da gente passar por algumas fotografias muito interessantes, eu sempre tive vontade de perguntar ao Chico sobre espírito, porque eu não vejo, e a evidência do Chico era excepcional. Aí estávamos lá na sala, em Uberaba, ô Chico, tem espírito aqui perto da gente? Ele devia pensar, lá vem esse maluco, né? Ele falou, não meu filho, não se preocupe, está tudo bem. Ele não falava, como alguns médiuns exageram, né? Falam coisas que não estão vendo também, mas estão falando. Aí eu fiz o pior dos piores. Ô Chico, você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele viu outra coisa. Tem médium que fala, né? Tá carregado aí, filho. Tá carregado hoje, hein? Chico não falaria isso de maneira nenhuma. O grande desafio nessa pesquisa, eu vou passar um pequeno vídeo. Quem trabalha com pesquisa, eu tenho formação em educação, então mestrado, doutorado, e comecei mas não terminei o doutorado, mas eu segui as normas acadêmicas. Mas para não ficar uma obra chata, eu mesclei entre o acadêmico e o poético. Ficou uma obra bacana. A garça é uma metáfora que eu utilizo, é uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo e foi contada por uma famosa benzedeira de Pedro Leopoldo, chamada Satomase. Um escritor, Pedro Leopoldense, José Issa Filho, entrevistou Satomase. E ela disse para José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças, bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei essa história interessante e estou querendo dizer que uma delas, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão, e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados, em dias ensolarados, de esperanças e alegrias. Por isso a metáfora da garça. Vamos ouvir e ver. Música do Plínio Oliveira. Quando uma voz se cala, Aumenta um pouquinho, por gentileza. quando uma chama apaga, uma ponte entre os mundos,
feita de um amor profundo. Recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a flor do desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, lamentos, nunca diga adeus, porque adeus não há. Com um clarão de luar, com um raio solar, Francisco que conduziu sua alma a nos guiar. Autor desconhecido, mas eu acho que está falando do Chico. Olha se vocês acham. Quem és tu? De onde vens? Para onde vais? Pergunto-te, porque tens em torno de ti um foco de luz tão maravilhoso, que seus raios parecem penetrar em meu coração, invadindo minha alma. Me faz sentir uma sensação como se eu estivesse sendo transportado para um lugar onde não existe maldade, ganância, ambição. Lá somente existe bondade, caridade e paz. Na pouca cultura que possuo, quando vejo, sinto dentro de mim como se possuísse uma coisa tão elevada, com tanta cultura e sabedoria, que ainda não consegui definir o que é. Parece-me que não sou mais eu, e sim um ser que vem do além, que irradia tanta luz, tanta bondade, até me faz crer que me tornei bondoso também. Autor desconhecido. Achei muito bacana, e eu acho que está falando dessa figura humana. Em pesquisa, quem trabalha com pesquisa, a grande dificuldade nessa pesquisa, em razão da minha ligação emocional com o Chico, é o afastamento necessário entre o pesquisador e o sujeito a ser pesquisado, senão fica chato a pesquisa. Foi desafiador. O bom é que eu tive uma boa companheira que me ajudou na escrita, porque ela ficava indagando: peraí, você está adjetivando demais o Chico aqui, o que você está querendo dizer? O que é historicamente real? Qual que é o Chico real? Ou é o Chico imaginário que a gente tenta criar, né? As fake news estão aí. Quantas falas que falam que é do Chico e não foi? Temos que ficar atentos também. Essa foto foi tirada na Fazenda Modelo. Lá no fundo é onde o Chico recebeu a obra Paulo Estevão. Já leram? Não dá vontade de ser um cristão? Depois a vontade passa, mas não dá vontade de ser um cristão. Por isso que a gente tem que ler várias vezes, psicografadas durante 8 meses depois do seu expediente na Fazenda Modelo. 8 meses psicografando e datilografando. O que será que ele estava pensando? O cabelo dele já estava caindo, coitado. Querem uma coisa humana dele? Sofreu com a perda do cabelo. José Issa, que nasceu na mesma rua dele em 1923, disse que o Chico, na época, usava todas as loções contra a queda de cabelo. E o Zé Issa, sarcástico, disse: e o cabelo teimava em permanecer no pente, ficou careca, coitado. E quando usou a peruca em 71, o movimento espírita, boa parte, pegou pesado, porque ele queria usar cabelo na cabeça. Qual o problema? Qual o problema? O movimento espírita pegou pesado no Chico, dizendo que ele estava ficando vaidoso. Olha, ele tem suas vaidades, anda cheiroso, gostava de andar arrumado,
Qual o problema? Ou tem que andar desarrumado, mal cheiroso, maltrapilho? Não. A gente fica exagerando. O Chico não tinha nenhuma vaidade. Tinha sim, senhor. Tinha sim, senhora. Qual o problema? De colocar o Chico no Monte Olímpio. Ele falava: Deus me livre, ficar só com os espíritos, gente. Eu sou de carne e osso, eu preciso de gente, eu preciso de contato. Cachorro, gato, é o que mais tinha na vida dele, né? Zé Issa Filho. Eu acho bonito essas frases do Zé Issa. Ele é católico, era católico, desencarnou. E para mim foi o Pedro Leopoldense que melhor conheceu a alma de Chico Xavier. Fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Fazia amarguras pesadas como chumbo que vergava o ânimo dos angustiados flutuarem no espaço, livres da força da gravidade. Parecia mágica em ação e de maneira suave e natural colhia esperanças no espaço e as distribuía com os solitários, com os infelizes, com os doentes, com os tristes. Acho tão poético. Gente, olha a cidade de Pedro Leopoldo na época que ele renasceu. Olha aí. Rua principal. Já foram em Pedro Leopoldo? Meu Deus, dá para organizar uma caravana aqui, viu, Luciana? Dá para organizar uma caravana para conhecer os caminhos de luz Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Olha aí a condição onde ele renasceu. Diz o Bacelli que Pedro Leopoldo foi a terceira opção. A primeira foi capital São Paulo. São Paulo, capital. A segunda foi a antiga São Sebastião do Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. O pai do Chico trabalhou em Ribeirão Preto, no final do século XIX. Trabalhou lá. Mas, isso por que esse movimento? Para se esconder dos espíritos que queriam já, de imediato, prejudicar a obra desse missionário. Nada fácil, né? Não foi nada fácil essa caminhada. Olha aí. Olha Pedro Leopoldo. Olha o transporte na época. À esquerda. Olha o transporte na época. Olha a modernidade chegando através da ferrovia. Essa é uma estrutura que existe até hoje, onde Pedro Leopoldo foi consagrado como município, 27 de janeiro de 1924. Completamos agora 101 anos de existência como município. Belíssima essa foto, é histórica essa foto. Olha onde o Chico nasceu e morou durante 8 anos. Aqui são duas casas. A casa à direita, morou ali 8 anos, onde hoje é a sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga. A última sede, foram 6 sedes do Luiz Gonzaga. E a oficial agora foi inaugurada onde ele nasceu, no dia 2 de abril de 1950. Segunda casa, virou um memorial essa casa, belíssimo. O empresário carioca alugou essa casa e revitalizou e colocou como ela era na década de 40. Chico morou aí durante 30 anos. Sabe essas obras que vocês estão lendo, de André Luiz, Emanuel? Boa parte foram psicografadas aí, ó. Me lembra aquela frase do Chico: casa que muito cresce, o amor desaparece. Fora da caridade, não há salvação. Frases do Chico, ele gostava muito delas. E uma que eu compartilhei ontem no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier: antes da devoção, a obrigação. É desafiador essa, não é? Antes da devoção, a obrigação. Tem algum moralista aqui me ouvindo? Pergunta esquisita, né? Tem algum moralista? Alguém se acha aí, se considera moralista? Moralista, então eu vou definir o que é moralista. Um amigo nosso lá de Pedro Leopoldo é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos
danado para apontar defeito em todo mundo, mas não se vê, não se enxerga. O Chico fugiu ao protótipo daquele religioso clássico, infeliz, triste e moralista. Com toda a autoridade moral, Chico Xavier não fazia pose de moralista, cuidadoso, respeitando o tempo de cada um, muito cuidadoso, respeitoso ali, com todos, sabendo o tempo. Comigo ele deve ter pensado, puxa, esse menino tem que pegar leve com ele, porque ele é uma plantinha frágil, tem que cuidar, para a gente ir amadurecendo, cada um no seu tempo, mas muito cuidadoso com o outro, e atendia a todos da mesma maneira. Se entrasse um presidente, se entrasse um faxineiro, o tratamento era o mesmo. Aliás, tinha um bêbado, quando a gente ia a Uberaba, sempre comparecia no final das reuniões do Grupo Espírita da Prece, e quando terminava a reunião, a gente ficava no entorno dele, ouvindo alguns casos, conversando. Aí eu estou notando que o bêbado está aproximando da gente. Imagina a cara que a gente deve ter feito, né? Falei, puxa vida, vai atrapalhar nossa conversa. E ele está aproximando, não chegou tão perto. O Chico, ó fulano, vem cá, deixa eu te apresentar meus amigos. Ah, Jesus. Cumprimentamos, bacana, fiz o papel do santo do pau oco, né? Ou então daquela propaganda que parece do Denorex, lembram dela? Parece, mas não é. Cumprimentei, bacana todo mundo, tinha alguns lá também com cara meio atravessada, e o Chico notando que a gente está com aquela cara, sabe, recebendo mal um convidado dele. Ô fulano, o Chico falou, canta aquela música que você gosta de cantar para a gente. Gente, que música feia e que voz ruim, mas tivemos que ouvir, e eu confesso que eu aplaudi no final ainda. Imaginei, pô, acabou o sofrimento. O Chico, mais uma fulano. Eu falei, gente, é Chico Xavier. Com o tempo a gente vai aprendendo o que ele estava querendo nos dizer, né? Falar de Jesus num ambiente asséptico como esse é fácil, não é fácil? Eu terminei o livro, o segundo livro, Nas Trilhas da Garça. Esse, O Voo da Garça. Um falando do Chico em Pedro Leopoldo, o outro em Uberaba. Eu estava extasiado, andando, parece que eu estava andando nas nuvens. Fui no supermercado comprar aquela caixa de 12 litros de leite. Na hora que eu estava com meu filho mais novo, na hora que eu estava colocando a caixa no porta-mala, não percebi que aproximou de mim uma senhora segurando uma criança no colo, sem ser agressiva, não foi indelicada nem nada. Ela tocou nas minhas costas, eu não vi, eu estava colocando, falou assim, você me dá um leite? Fui reprovado. Eu falei, não tenho. Ela saiu, mas antes de eu colocar a caixa, olha, como você não tem? Imaginei o que o Chico faria. Eu acho que ele ficaria com 1 litro e doaria 11 litros. Eu fui reprovado, fiquei tão envergonhado que eu nem tive coragem de entregar 1 litro para ela. Pedi meu filho. Falei, filho, corre ali, entrega, pelo amor de Deus, não vai resolver, mas essas reações instintivas é quem somos. Quando a gente racionaliza muito, o velho Freud tinha razão, né? O ato falho é aquele exatamente que a gente gostaria de fazer. A gente normaliza, né, o sofrimento. Alguém na rua, você passa até por cima. Cachaceiro, vagabundo, o que você está fazendo na rua? A gente faz julgamento o tempo todo, né? Impressionante. O Chico era diferente. E ele não forçava a barra não, tá? Ele convencia da forma. Ele falava de Jesus de uma maneira que nos encantava a todos. Falava com suavidade, com simplicidade, que a gente saía encantado. Eu confesso que eu desejei, no início, ser um Chico Xavier. Criança, jovem, né? Eu não sabia o preço. Confesso a vocês que eu não sabia o preço. Eu não sabia que a porta era tão estreita.
E eu não sabia que a veste nupcial não é para quem quer somente, não, é para quem deseja sinceramente. É uma caminhada longa, né? Mas eu desejava, porque eu ficava tão encantado, que eu voltava de Uberaba, ou quando eu encontrava com ele em Pedro Leopoldo, nossa, se pisasse no meu carro, Jesus te abençoe, irmão. Mas durava pouco tempo, algumas horas, depois voltava a ser o mesmo. Esse era o desafio, e ele sabia disso, e dava esse tempo ao tempo para cada um. Gente, olha essa foto, a luzinha é embaixo? Em cima. Olha aqui, uma das professoras do Chico, Rosária Laranjeira. Foi aquele episódio de 1922, o governo do estado de Minas abre um concurso para melhor relação, falando da independência do Brasil. O Chico escreve e foi consagrado como uma das melhores redações. Uma coleguinha, quando ele estava recebendo o prêmio, falou: ele copiou isso de algum lugar. Ele copiou isso de algum lugar. E na época que ele escreveu, como ele era muito honesto, em sala, apareceu um espírito para ele, aos 12 anos de idade. Assim, escreva o que eu vou ditar. Como ele era muito honesto, ele se levantou e falou: dona Rosária, tem um moço ali que está mandando eu escrever. Ela olhou e falou: Chico, isso é da sua cabeça, escreve. Escreveu, ganhou. Aí a menina: ele copiou isso de algum lugar, vamos escolher o tema. A dona Rosária, muito receosa, permitiu. A menina: eles estão construindo lá em casa, e eu estou mexendo com muita areia. Areia o tema. A entidade aparece novamente para ele e falou assim: ok. Foi para o quadro: meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia que vale a um pequenino sol refletindo a luz de Deus. Nunca mais dona Rosária permitiu que houvesse manifestação nesse sentido. Olha a faculdade mediúnica de uma criança que começou aos 4 anos de idade. E aos 12, essa grande manifestação. E aqui, a irmã que levou ele involuntariamente ao espiritismo, passou mal, uma obsessão, chamaram aqueles curadores, as benzedeiras, as famosas benzedeiras. Quem já estudou a história, José Hermínio Perácio e dona Carmen Pena Perácio, de Curvelo, mais ou menos 100 quilômetros de distância de Pedro Leopoldo, e começou a introduzir o Chico dentro do espiritismo. Esse é o lugar lá em Curvelo, a fazenda, onde o Chico aprendeu e recebeu as primeiras lições no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tudo começou dessa maneira. Olha que foto, gente. Olha aqui o Chico, aquela irmãzinha dele está se casando. Essa foto é de 1929, aquela foto anterior é de 1920. Olha aqui o pai. Quem que é essa? A boadrasta. Eu nem chamo de madrasta, não. Foi uma grande mãe, uma segunda mãe, dona Cidália Batista Xavier. Irmã. Eu conheci essa aqui, essa irmã. Faleceu em 2009, 2007. Era a irmã mais nova do primeiro casamento. E essa daqui, essas meninas aqui, é do segundo casamento. Essa foi na casa dela que eu conheci o Chico. Dona Cidália Xavier de Carvalho. Faleceu em 2015. A última dos irmãos a retornar à pátria espiritual. Meu tio já conhecia o Chico, ficou sabendo que ele ia visitar a irmã em Pedro Leopoldo e me perguntou, em 81, você não quer conhecer o Chico? Falei, claro que eu quero. Gente, em Minas a gente usa uma expressão: entrei na maior cara de pau. Cara de pau é quando você não é convidado para algum lugar, alguma festa, e você entra. Ele entrou, eu entrei, doido para conhecer o Chico.
Graças a Deus ela não... Opa, quem que é essa figura estranha aí? Se retire, por gentileza. Não falou nada. Entrei nesta casa dela, de pé até hoje essa casa, uma cena evangélica, muito semelhante ao livro Jesus do Lar de Neio Lúcio, como se lá tivesse realizando um culto do evangelho, numa sala simples, o Chico sentado no sofá, muita gente no entorno, e o Chico contando histórias. Aquilo era encantador, né? Tive que ficar pouco tempo, fui me despedir dele, rapidamente, reconheceu os meus avós, aliás ele ajudou a minha avó, que perdeu o marido, meu avô, muito cedo, e ele dava dinheiro, mandava pão, era pão, aqueles pães maiores, mas dentro do pão ele colocava dinheiro enroladinho num plástico, para ser discreto, porque ela era muito católica, ajudou, e eu não sabia disso, fiquei sabendo anos depois. Quando ele retorna na casa de Dona Cidália novamente, morando em Uberaba, mas ia com muita frequência a Pedro Leopoldo, ele manda me chamar, e a partir dali, começamos o nosso convívio. Ao sair desse segundo encontro, ele me chama e faz a seguinte pergunta: você gosta de escrever? Menti, porque eu sabia a intenção da pergunta. Você gosta de escrever? Exagerei, eu escrevia como qualquer adolescente normal. Adoro, Chico, posso escrever para você? Falei, claro, e se você quiser escrever para mim, escreva deste jeito. Olha o Chico, sempre escrevi desta maneira: Francisco Cândido Xavier e Chico Xavier, 56, caixa postal 56, do jeito que ele escreveu, 38.100, não tinha os 3 zeros, né, como tem hoje no CEP, Minas. Nesses 21 anos, era a forma como a gente se correspondia: Francisco Cândido e Chico Xavier. Eu tinha que escrever desse jeito. Coisas de Chico Xavier. Olha aí o cabelinho lá, Elvis Presley aí, ó, 1935. O Chico tinha 25 anos. Esse aqui é o irmão José. Faleceu em 39, nasceu em 33, morreu com 36 anos. Pode chorar quando a gente perde um familiar querido? Pode, né? Zé Issa fala que existem 2 tipos de saudade. Uma é a saudade da memória, você tira do bolso e coloca no bolso a hora que você quiser. O outro é a saudade do coração, vem quando quer e vai quando você menos espera. Chico chorou muito com a perda do irmão, porque eram poucos os companheiros ao lado do Chico. E tem uma coisa que eu tenho andado assustado, e vale aqui para os casais, para os homens. Eu tenho notado, não sei se vocês têm notado, que eu tenho visto muitas viúvas espíritas alegres. Vocês têm notado isso? A mala desencarna, mas é uma alegria. Já chamei minha esposa, eu sou casado há 38 anos. Eu falo, olha, se eu for primeiro, se você não chorar, eu vou ficar muito chateado. Você sabe que em Minas tem as carpideiras, né? Você contrata alguém para chorar ali no defunto. Mas vocês têm notado isso, não? A pessoa vira uma mega trabalhadora na casa espírita, faz tudo que não podia fazer, ou era impedida de fazer, seja lá o que for, uma alegria. Isso tem me preocupado, viu? Fiquem atentos, pode chorar, claro, mas não pode ser um choro de desespero, né? O desespero incomoda quem vai e quem fica. É um choro de saudade, a saudade do coração. Isso não faz mal. Saudade significa que a pessoa fez e está fazendo diferença, né? Na ausência dela. Adorei essa foto. Olha o Chico humano aí, ó. Alguém questionou: John, você vai colocar essa foto? Faço questão. Nervoso, coitado. 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial. A família de Humberto de Campos processando a FEB
e Chico Xavier pelas obras do irmão X. Queria os direitos autorais. Segundo, a revista O Cruzeiro publica uma reportagem dos repórteres Davi Nasser e Jamanzon, desqualificando Chico Xavier. Estava nervoso, coitado. Hoje todo mundo quer ser amigo do Chico, não é? Tem até briga para saber quem que é o maior ou o melhor amigo. Ora, eu queria saber se nessa época seríamos amigos. Preconceito, a doutrina era combatida, chegou a ser proibida no país na década de 40, no início da década de 40. Imaginem vocês. Teve que resistir, né? Eu fico imaginando, se nós estivéssemos naquela época, nós teríamos enlouquecido. Tal a pressão que esse homem foi submetido. Poderia ter caído? Claro, humano, perfeito só Jesus Cristo. Poderia ter caído. Olha aí o sacerdote, confessor dele. Ele era treinador do Faroeste Futebol Clube, numa cidade ao lado de Pedro Leopoldo, chamado de Matozinhos. Se eu tivesse, eu sou formado em Educação Física e Psicologia, se tivesse uma foto do Chico aqui, eu colocaria na capa. Claro, o Chico foi secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. Todo mundo chamava o Chico para ser secretário, porque ele escrevia bem. Secretário da União Auxiliar Operária, sindicato na época. Foi secretário do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Escrevia bem. Aqui agora eu descobri um grande defeito do Chico. Ele era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Ninguém é perfeito. Paciência. Ele era torcedor do Corinthians aqui em São Paulo. Não tenho nada contra o Corinthians. Ele era torcedor do Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu acho que ele tinha fixação pelo preto e branco. Só pode ser. Só pode ser. No caso de Minas, ele já tinha fixação pelos sofredores. Que na verdade somos nós cruzeirenses agora. Está difícil. A fase não anda legal. Eu vou mostrar uma cena, porque o nosso tempo está avançando. Quando me perguntam assim, John, qual teria sido o grande legado deixado pelo Chico? E tem uma cena que está na minha memória até hoje, e eu deixei registrado nos 2 livros. Eu peguei o tempo ainda do receituário mediúnico e das mensagens consoladoras. O receituário só foi paralisado quando a homeopatia se transformou no ramo oficial da medicina. Aí o Chico parou do receituário homeopático. Então a gente sempre chegava numa quinta ou sexta-feira, ele atendia sexta e sábado. Muita gente, muitas caravanas, sobretudo depois do programa Pinga Fogo, em 71, aí que ele ficou conhecido nacionalmente. O reconhecimento público só veio fora do movimento espírita quando o Chico tinha 61 anos de idade. É engraçado, tem médios que mal começam já quer subir numa caixinha de fósforo. Calma! O homem, um missionário, 61 anos de idade. Cheguei lá, cheio. Me colocava muito próximo dele para acompanhar a rotina. E quem desejasse mensagens consoladoras, fazia-se uma fila no grupo espírita da prece. Eu não peguei a época da comunhão espírita cristã. Muita gente ali, aquela confusão toda, muito movimento. De repente, uma senhora no meio da fila surtou de tanto sofrimento. Havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. Nós ficamos impactados com a reação, o surto, um surto daquela mulher em pleno salão. Nem os trabalhadores e colaboradores do Chico sabiam o que fazer, ficaram paralisados. Todos nós ficamos paralisados. E na minha ignorância, na época, maior do que hoje, agora estou menos ignorante, eu fiquei imaginando, como é que Chico vai consolar uma dor inconsolável? Eu imaginei que ele usaria alguns jargões que nós espíritas temos por hábito utilizar. Olha,
não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, coisas assim. Não fez nada disso, gente, nada, tudo diferente do que eu imaginava. Se levanta em silêncio, o Chico, caminha em direção a esta mulher paralisada, no meio do salão, chorosa, abraça e chora com ela publicamente. É uma cena incompreensível para mim. Como biógrafo, eu posso dizer por onde ele foi, quantas obras ele psicografou. Que amor é esse que eu ainda não conheço? Ele sensibilizou pelo sofrimento daquela mulher, sem dizer nada, ele disse tudo. E essa cena foi retratada num musical, que eu vou reproduzir, tem como apagar essas luzes? Muito legal para vocês verem. A cena foi essa, que eles retiraram do livro. Incompreensível ainda. Mas temos a certeza que um dia nós vamos sentir, né, isso que o Chico sentiu. Vestida aquele vestido florido, você se lembra? E te manda um beijo. E que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe. Mas à medida em que falo meu nome em pranto, é como se a dor me reatacasse por dentro. Orem por mim, eu te amo, peço a sua bênção, Guilherme. Meu colibri, eis que pude uma outra vez vir ter contigo. Às vezes a saudade aperta, como quem se ausenta em longa viagem de retorno indefinido. Mas com a graça de Deus eu sigo. Como é bom ver o nosso João, já com 2 anos, tão esperto e saudável. Por favor, continue lembrando a ele que ele tem um pai que o ama muito, de quem a ama eternamente. Antônio. Deus, por que eles não vêm falar comigo depois de tantos meses? Será possível que eu não mereça um pouco de alívio pra minha dor? Dói a minha cabeça, dói meu coração, dói meu corpo inteiro, dói a minha alma. É uma dor absurda. Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio um acidente de uma só vez. Levou meu marido e o meu filhinho. Eu fiquei viúva e mais o quê? Hein? Quem perde um filho, fica o quê? Nem nome essa dor tem. Nem nome essa dor tem. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil
Amar sem exigir nada, né? Que amor é esse? Eu estou há 45 anos militando no movimento, eu ainda não sei dizer o que é isso. Isto é o essencial. O resto é conversa fiada. Amar o outro do jeito que ele é, independentemente da sua orientação religiosa. Se é católico, evangélico, ateu, é um direito que o outro tem de escolher. Independentemente da sua orientação sexual. Por que a sexualidade do outro tem nos incomodado? Se está nos incomodando, vamos procurar tratamento, porque o problema está conosco. Cada um é de um jeito. E em tempos, estava comentando isso com o Oceander, em tempos de polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política, nós temos que entender isso, meus amigos. Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho. Qual que é a nossa referência? O Cristo. Como está dividindo nós brasileiros? Pensar diferente não pode nos tornar inimigos. Amarelo é a mesma cor do azul? São cores diferentes. E quando a gente agrupa o amarelo com o azul, formamos o verde. Deu para entender? A diferença do amarelo com a diferença do azul, forma-se. Ora, amar, amai-vos, esse foi o grande legado deixado pelo Chico. Nós tínhamos discordâncias, meus amigos. Eu já tinha minhas opiniões, ele também tinha as dele. Qual o problema? Eu estou sentindo falta quando a gente discorda de alguma coisa. Ok, mas nós concordamos com tantas outras coisas. Vamos trabalhar junto? Um repórter carioca quis conhecer o guru, o grande Chico Xavier. Foi para Pedro Leopoldo. Tentou conversar com ele no trabalho, o patrão não deixou, Rômulo Joviano, só depois do expediente. Ficou esperando o Chico lá na casa do Chico. De repente, final do expediente, fazenda modelo, sujo, cansado. Quando ele olha para o Chico e fala, pensa, é aquilo ali? Aquele homem, aquele matuto, arrastando o pé de cansado? Eu acho que o Chico leu o pensamento daquele homem. Chegou perto do repórter e disse assim: eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso, só isso que você está vendo, nada mais que isso. Meus amigos, hoje eu não teria coragem de me referir dessa maneira, de falar de mim dessa maneira. Vocês teriam? Eu não teria. Era falsidade. Olha como é que ele se expressou. Fiz questão de colocar, durante anos, dormiu aqui. E o sapatinho tinha que ficar ali. Ficou aquele velho com manias. Não teve nenhum privilégio, passou por todos os problemas de um idoso aos 92 anos. Quem tem idoso em casa, esquecimento, mas o sapatinho tinha que ficar ali. Eu estou pegando essa visão da simplicidade para dizer uma frase dele: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Significa dizer que nós sofremos pelo desnecessário. A gente está carregando um peso desnecessário. É que no Evangelho chama de tormentos voluntários. Eu quero sofrer, eu preciso. Olha a lógica do Evangelho. Para amar a Deus é preciso amar o outro do jeito que ele é. Para amar o outro do jeito que ele é preciso nos amarmos, amar o outro, amar a Deus. Tanto peso desnecessário. E se chega alguém falando, para que você está carregando esse peso? A gente ainda fica bravo.
não largamos o osso. Nós temos que lembrar da temática de hoje, o essencial em Chico Xavier. Os espíritas estão andando inquietos com muitas coisas, uma só é necessária. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e outros escolheram a melhor parte, e esta não lhes será tirada. Vou dar um dever de casa, professor, não perde a mania. Vamos reler ou ler o livro Voltei, do irmão Jacó, para falar de nós espíritas, porque o Jacó estava se achando que ia ser recebido na pátria espiritual com luz. Cadê a luz do Jacó? E foi com ele, ele não foi sozinho, foi uma professora primária. De repente, num determinado percurso, a professora primária foi alçada a regiões que o Jacó não poderia ir. Ele ficou com inveja, falou, mas onde que ela está indo? Eu falei, ela pode ir, você não. Eu acho que nós espíritas vamos nos decepcionar muito com a gente na pátria espiritual. O que nós temos feito hoje é suficiente? Não. Sempre um pouco mais, sem entrar no campo do fanatismo. Ninguém aguenta um fanático espírita. É chato. É chato. Um fanático político e fanático espírita, aí é o mais chato de todos. Ninguém aguenta. Nós estamos falando do Cristo, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Depende de quem? Não sei se é novidade, mas depende de nós brasileiros. Encarnados e desencarnados. Não só os políticos. E nós? Cometemos corrupções? É pequenininha, John. É incomparável com as grandes. É corrupção? Está vendo como é que é tão complicado? Depende de nós, né? Graças a Deus minha esposa não está aqui. Ela ia levantar um dedinho. Eu falei, posso falar alguma coisa do expositor? Eu falo com ela, por caridade, não fale nada publicamente não. Porque teve uma época que eu estava achando que eu estava ficando bom demais. Vocês já passaram por essa fase? O John é bom, eu comecei muito novo, o bom é bom, é bom, é bom, é bom. Cheguei para minha esposa e falei, Renata, você acha que eu estou bom? Ela falou, eu posso falar tudo o que eu estou pensando? Eu falei, não. Diga aquilo que você acha que eu dou conta de suportar. Eu vou dar um segundo dever de casa. Todo mundo conhece alguém super sincero. Vocês vão usar a água da paz. A água da paz é o seguinte: vocês vão fazer uma pergunta, que eu vou falar qual é. Depois da pergunta, vocês jogam a água na boca. Não pode engolir durante a resposta do outro ou da outra, e não pode cuspir na cara de quem está respondendo. Eu fiz isso com a minha esposa, escolhi o melhor restaurante de Pedro Leopoldo, uma pizzaria que eu gosto lá. Não sou romântico, levei uma rosa. Ela já desconfiou e falou assim, o que você fez de errado? Porque você não é romântico. Falei, nada, está tudo tranquilo, eu quero conversar com você. Ela viu que eu estava diferente, o que você está querendo? Porque o homem fica ali, circulando, não fala. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja a mais sincera possível comigo. É aquela que ela falou, eu posso falar tudo? Eu falei, não, eu fiquei com medo. Diga aquilo que você acha que eu dou conta de suportar. Renata, o que você acha de mim? E água na boca. Saí carregado, assim, emocionalmente carregado. A gente acha que está melhorando, mas a leitura do outro ou da outra é diferente da gente. Eu queria que vocês fizessem essa pergunta. Sem resposta, vocês não vão se defender, muito menos botar a família do outro ou da outra no meio. Aí a conversa acaba, né? Discussão de casal sempre acaba quando a gente coloca a mãe ou o pai do outro na conversa. Ou irmão, ou irmã. Aí acaba a conversa. Escutem o que a gente precisa de escutar. Já entraram numa grande crise? Ou aqui não se entra em grandes crises aqui? Mas aquela crise que você tem a impressão que você vai enlouquecer. Já entraram? Eu já entrei. O famoso santo do pau oco. Você sabe que o Chico entrou em quadros depressivos?
Não estou inventando, está registrado em cartas. Qual que é o pior período quem está num quadro de pânico ou depressão? À noite. Parece que está todo mundo dormindo, menos você. Imagine o Chico em 69, 59 anos, um missionário, sofrimento mental dentro de casa e a multidão lá fora querendo conversar com o Chico. E ele tinha medo da noite. Então, ora, se o Chico não teve nenhum privilégio, quem somos nós? A vida está querendo nos dizer alguma coisa. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Nós não somos diferentes, não somos melhores. Vamos, a crise, qual que é a função dela? Essa pandemia que veio aí, não sei se nós conseguimos melhorar alguma coisa, mas o que ela está querendo nos dizer? Nós temos que nos preocupar com o que é essencial. Essa correria, desencarna. Mas não é agora não. Quem acha que vai desencarnar amanhã aqui? Levante a mão. Eu vou desencarnar daqui a 50 anos. Eu gosto dessa foto, uma montagem, né? Fiel servidor do Cristo. Eu não tenho nenhuma intenção, e nem tive nessa conversa, de mitificá-lo. Eu estou querendo dizer que ele era tão humano quanto nós. Sofreu muito, até o final. Afetivamente, sofreu solidão, pela solidão. A gente fica falando, ele sublimou toda a sua energia sexual para os livros. Não é verdade. Sofreu, ele estava encarnado. Nós temos alegrias e também temos as nossas lutas aqui, como ele teve, né? E para deixar aqui a nossa gratidão a esse missionário, vocês desligam aí mais uma vez a luz. Plínio Oliveira organizou esse musical e prestaram uma homenagem da música do Fábio Júnior, Chico Xavier. Olha que bonito. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escutar. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir. Mas livrai-nos do mal, pois vosso seja o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Assim seja. Escuta.
Vou finalizar com a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Muito obrigado. Carlinha, você vem? Então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, no encerramento desta gloriosa noite, onde nos vimos tocados nas fibras mais profundas das partes sombrias ainda do nosso ser, Senhor, nós fechamos agora no íntimo de nossa alma, onde podemos ouvir a sua voz, podemos ouvir o teu chamado. Senhor Jesus, hoje que fomos tão profundamente tocados, desejamos, divino Mestre Jesus, ceder um pouco mais das nossas resistências, das nossas durezas, e nos entregarmos, Senhor, ao teu caminho, ao teu chamado, à tua verdade, meu Jesus. Temos tanto a fazer, temos tanto a sentir no imo de nossa alma, tocados, divino Mestre, pelo seu amor. Senhor, agradecemos-te imensamente a sua presença em nossas vidas. Agradecemos-te, Senhor, a nossa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos clareia os caminhos. Senhor, retornaremos hoje aos nossos lares mais convictos, mais comprometidos. Retornaremos, Senhor, aos nossos lares contigo, contigo, divino Mestre Jesus. Por agora, encerramos as nossas atividades, encerramos a nossa noite com o coração diferente. Meu Senhor, te agradecemos, que assim seja.